Capítulo 186. Recebendo rações. No mosteiro Xuantian, uma caverna imortal foi construída na frente da montanha Skywood. Daquele lugar, podia-se observar todo o mosteiro Xuantian, cenário que se estendia por milhares de quilômetros. Dentro da caverna imortal, Tu Fé respeitosamente cumprimentou Ling Yunzi, líder da seita. Ling Yunzi ficou na frente da caverna imortal, olhando para o mosteiro Xuantian. Como está a situação ultimamente? O estado atual é excelente, além das nossas previsões. Desta vez, houve um total de 17 discípulos principais que passaram, disse Tu Fé com entusiasmo. Normalmente, apenas 2 ou 3 discípulos principais conseguiriam passar de cada vez. Mesmo dentro de toda a sua história, o maior que eles já tiveram de uma vez foram 6 discípulos principais. Então foi realmente emocionante para eles terem tantos desta vez. Além disso, há 4 que reviveram suas marcas ancestrais, disse Tu Fé. Oh, isso é uma boa notícia. Os olhos de Ling Yunzi brilharam. Essa notícia também o deixou muito feliz. Ao despertar sua marca ancestral, sua velocidade de cultivo seria muito mais rápida, superando seus pares. Eles eram definitivamente gênios entre os gênios. Certo, como está Long Shen? Perguntou Ling Yunzi. Tu Fé sorriu amargamente. Se eu tivesse que descrevê-lo com uma palavra, seria aterrorizante. Uma placa de jade apareceu em suas mãos. Inserindo seu Ti espiritual, toda a cena de Long Shen lutando contra Guixia apareceu. Não apenas aquela cena estava lá, mas também sua briga repentina com os aplicadores da lei. Tudo foi registrado lá. Ling Yunzi assentiu emocionalmente. Usar aterrorizante para descrevê-lo é realmente perfeito. Ele realmente é digno de ser uma existência de lendas, um modelo no mesmo reino. Talvez, mesmo que ele tivesse acabado de romper, ele seria capaz de varrer todos de sua geração. Tosse. Ling Yunzi de repente passou por um intenso ataque de tosse, um pouco de sangue pingando de sua boca. Tu Fé ficou muito alarmado. Líder da seita. Estou bem. É que parece que subestimei o poder da reação dos Deus celestiais. Mas definitivamente valeu a pena, riu Ling Yunzi com orgulho. Talvez desde os tempos antigos até agora, ele tenha sido o único com as qualificações e a coragem de ousar confirmar a existência de um divergente. Tu Fé ficou horrorizado. Ling Yunzi era alguém que havia entrado no reino Xiantian. Ele simplesmente adivinhou a identidade de Long Shen e disse divergente para confirmá-la. Mas, em troca, ele recebeu uma reação tão grande. Isso foi muito assustador. Há algo que me deixa extremamente preocupado, disse Tu Fé. O que? Acho que o coração do ancião Sun Tzu não é mais puro. Ele deveria ter formado alguma ganância, e eu não sei o que fazer sobre isso. O ancião Sun já está em nosso mosteiro há mais de 100 anos. Ele é um poderoso combatente sênior de nível ancião e lutou em nossas grandes batalhas várias vezes. Ele dedicou muito ao mosteiro. O que você quer dizer? Ling Yunzi sorriu levemente. Acho que ele colocou uma intenção perversa em Long Shen. Devo impedi-lo? Perguntou Tu Fé com curiosidade. Por que você o impediria? Perguntou Ling Yunzi. Se eu não o parar, então Long Shen
Não há necessidade. Tudo o que você precisa fazer é o seu próprio trabalho. Deixe tudo acontecer naturalmente. Mas isso é extremamente prejudicial para Long Shen. Tu Fé era uma pessoa íntegra e não gostava de ver nenhum ato desprezível acontecer. Tu Fé, você sabe por que um especialista em pico pode se tornar um especialista. Ele não pode faltar em uma coisa. Que coisa? Uma pedra de amolar. Ling Yunzi olhou para longe. Tu Fé imediatamente entendeu o significado de Ling Yunzi. Mas ele balançou a cabeça. Esta pedra de amolar pode ser um pouco grande demais para Long Shen. Ling Yunzi sorriu. Tu Fé, eu entendo seu personagem. Eu sei que você gosta daquela criança Long Shen. Ele definitivamente tem um charme carismático e convincente. Mas ele não é igual aos outros. Seu caminho não é o mesmo das pessoas normais. Seu caminho é aquele que acabará sendo destruído pelos taus celestiais ou derrubando todo o céu e a terra. Se você realmente quer fazer o que é bom para ele, não interfira no crescimento dele. Isso não apenas não o ajudará, mas também infectará você com karma. Derrubar todo o céu e a terra. O coração de Tu Fé apertou. Ele sentiu uma intensa sensação de medo. Esse tipo de terror não veio de lugar nenhum. Veio diretamente do âmago de seu coração. Ele não pôde deixar de levantar a cabeça para olhar para o céu. Nada mal. Sua percepção dos taus celestiais está se tornando cada vez mais aguçada. Sua distância do reino Xiantian está diminuindo a cada dia. Parabéns, sorriu Ling Yunzi. Muito obrigado, líder da seita, pelo lembrete. Tu Fé entende. Ele respeitosamente agradeceu. Ling Yunzi assentiu. Olhando para longe, ele pensou consigo mesmo que honra era poder assistir pessoalmente à ascensão de um divergente. Assim que Tu Fé saiu, Long Shen ficou desconfortável sendo observado por todos e começou a caminhar para o pavilhão Xuantian com Tang Van'er. Por favor, espere um momento, irmão Sênior Long. De repente, duas pessoas se aproximaram dele. Ambas as horas eram extremamente formidáveis. As pessoas ao redor não ousaram se aproximar muito deles. Isso porque suas horas eram extremamente instáveis e frenéticas por terem acabado de avançar para o reino da transformação do tendão. Eles ainda eram incapazes de controlar suas horas, fazendo com que elas se espalhassem por conta própria. Long Shen enrijeceu. De jeito nenhum certo. Realmente havia alguém encontrando problemas para ele novamente logo após ele terminar uma luta. Não houve intervalo. Ah, não entenda mal, irmão Sênior Long. Agora mesmo vimos sua força divina incomparável e aquele porte convincente, então queríamos nos conhecer, explicou o homem com uma sobrancelha muito espessa. O outro parecia um pouco mais frágil, mas sua aura ainda era extremamente dominadora. Ele disse, a maneira imponente do irmão mais velho Long, que não teme o céu ou a terra, realmente causa admiração. Embora todos no mosteiro sejam concorrentes, isso não nos impede de nos tornarmos amigos. Mesmo que não possamos nos tornar amigos, ter um rival tão poderoso também é bom. Embora essa pessoa parecesse frágil, ele tinha um maneirismo heróico dentro dele, e ouvi-lo falar fazia as pessoas se sentirem confortáveis por dentro. Long Shen sorriu. Você me honra com suas palavras. Se não fosse pela ajuda do Elder Tu Fé,
eu já teria me transformado em carne de cachorro. Ambos rirão. A força de combate de Long Shen era tão grande, mas ele falava tão abertamente sem a menor arrogância. Deixe-me apresentar-me. Eu sou Song Mingyuan e ele é Li Ti, disse o homem de sobrancelhas espessas. Long Shen sorriu. Bem, então não direi nenhuma saudação sem sentido sobre a honra que é conhecê-lo, etc. De qualquer forma, vocês dois já sabem meu nome. Song Mingyuan e Li Ti não conseguiram conter o riso disso. A maneira de falar de Long Shen era bastante interessante, ao mesmo tempo bem-humorada e sem falta de elegância. Ele falou extremamente sem esforço. Deixe-me dar a vocês uma grande introdução. Este é o antigo chefe da nossa facção do céu e da terra, o líder da nossa facção do céu e da terra, a beleza marcial número 1, Irmã Tangvanher. Long Shen quase escorregou e a chamou pelo nome errado novamente. Tangvanher estava um pouco vermelho. Ela ainda não estava acostumada com aquela denominação desconhecida. Mas ela ainda se forçou a sorrir. Olá! O grande nome da irmã Tangvanher já é extremamente conhecido. Reavivar a marca ancestral durante o julgamento, realmente causa admiração, disse Li Ti com cortesia. No começo, eles não sabiam quem ela era, mas assim que ela convocou suas lâminas de vento para lutar contra os aplicadores da lei, revelando seu poderoso poder rúnico, eles imediatamente perceberam quem ela era. Com a irmã Tangvanher e o irmão Long Shen, a Revanars Faction definitivamente se destacará entre todas as facções, elogiou Song Mingyuan. Tanto Long Shen quanto Tangvanher conversaram educadamente com eles por um tempo. Eles aprenderam que os dois eram discípulos centrais. A facção de Song Mingyuan era chamada de Brotherhood Guild e a facção de Li Ti era chamada de White Cloud Pavilion. Ambas as partes perguntaram em qual montanha os outros estavam, concordando em visitar quando tivessem oportunidade. Eles até convidaram Long Shen para beber quando tivesse tempo. Depois de dizer educadamente algumas palavras finais, Li Ti muito sensatamente deu uma desculpa sobre a necessidade de fazer outra coisa e trouxe Song Mingyuan embora. Eles já haviam recebido suas próprias rações e trocado pelo que queriam, então não precisavam ficar mais tempo ali. Só então Long Shen e Tangvanher entraram no pavilhão Xuantian. Long Shen viu que por dentro era muito espaçoso. Havia uma escada em caracol descendo as escadas. Havia também um grande salão com muitas pessoas ao redor. Eles estavam todos alinhados e havia alguém ocupado gravando as coisas. Esse deve ser o local para receber as rações mensais. Mas Long Shen viu que, além daquele ponto movimentado, havia também outro balcão sem uma única pessoa fazendo fila. Havia apenas uma única mulher silenciosamente sentada lá. Long Shen e Tangvanher foram até lá. Tangvanher entregou seu distintivo para aquela mulher. Irmã, posso receber minhas rações aqui? Aquela mulher examinou o distintivo e então acenou para Tangvanher. Sim, de acordo com as regras do mosteiro, você pode tirar 100 pedras espirituais e 50.000 pontos aqui. Além disso, como líder de facção, você também pode retirar 100.000 pontos para uso de sua facção. Aqui estão um total de 150.000 pontos, bem como 100 pedras espirituais. O queixo de Long Shen caiu. Um discípulo externo só conseguiu obter uma pedra espiritual e 500 pontos.
Discípulos internos podem obter 3 pedras espirituais e 2.000 pontos. Mas discípulos centrais poderiam obter 100 pedras espirituais e 50.000 pontos. Essa diferença foi enorme. Embora ele ainda não soubesse exatamente qual era o uso desses pontos, ele podia imaginar que eles eram uma espécie de moeda dentro do mosteiro. Além disso, era uma moeda que nunca se depreciaria. Não é de admirar que Tangvanher arriscasse sua vida para ajudá-lo a obter uma posição de discípulo central. Essa diferença era muito grande. Ele agora sentia mais arrependimento por aquele bastardo do Guixá. Ele amaldiçoou 18 gerações de seus ancestrais, amaldiçoando o quão perverso ele era. Tangvanher rapidamente recebeu uma bolsa. Dentro havia 100 pedras espirituais cuidadosamente empilhadas, brilhantes e cintilantes. As pedras espirituais eram incrivelmente raras e preciosas. Eles tiveram que ser alimentados por centenas de milhares de anos no subsolo antes que pudessem cristalizar o Ti espiritual. A quantidade de Ti espiritual dentro dela era absolutamente chocante. Eles eram tesouros inestimáveis no mundo exterior. Tangvanher colocou alegremente aquelas pedras espirituais em seu anel. Uma reentrância em seu distintivo se iluminou com alguns números. O crachá não era apenas uma prova de status, mas também uma ferramenta usada para armazenar seus pontos. Era semelhante às cartas de cristal encontradas no mundo exterior. Os pontos podiam ser diretamente retirados, colocados, transferidos, etc. Além disso, não havia taxa de transação. Irmã, também posso receber minhas rações. Obrigado. Long Shen também gentilmente entregou seu distintivo. Aquela mulher olhou para ele com indiferença. Este local é apenas para os principais discípulos obterem suas rações. Você precisa se alinhar lá. Long Shen suspirou amargamente. Essa linha praticamente não tinha fim. Long Shen esperava tentar obter algum tratamento especial com Tangvanher ao seu lado. Infelizmente, esta mulher nem lhe deu atenção, agora fechando os olhos e descansando. Quanto a Tangvanher, ela estava rindo maliciosamente dele. Long Shen revirou os olhos com raiva. Ele obedientemente alinhou. Depois de mais de 2 horas, Long Shen finalmente recebeu suas próprias rações escassas. Ele então seguiu Tangvanher até o próximo andar. Era um lugar para comprar coisas. Eles acabaram de chegar ao primeiro nível quando Long Shen ouviu uma voz familiar, fazendo-o sorrir. Capítulo 187. Coleta de ingredientes medicinais. O salão do primeiro nível era extremamente espaçoso. Havia pelo menos milhares de metros de espaço. Este espaço aberto foi iluminado, parecendo extremamente luxuoso. O grande salão estava inteiramente cheio de balcões de vendas. Havia todos os tipos de pílulas medicinais oferecidas aqui. Este primeiro nível era na verdade o salão de pílulas medicinais. Centenas de donzelas estavam atendendo clientes agora. A maioria desses clientes também eram recém-chegados. Assim que receberam seus pontos, eles se prepararam para gastá-los. Você pode comprar qualquer coisa dentro do mosteiro Xuantian com pontos. Claro, isso foi feito com a condição de que você tivesse pontos suficientes. Assim que entraram no salão, Long Shen viu uma figura familiar, Guo Ren.
Ele estava na frente de um dos balcões de vendas e perguntou à mulher lá dentro: qual é o preço dessa coisa? Aquela mulher olhou para aquela pílula medicinal e disse com indiferença: 200 pontos. Droga, o que há com esse preço? Guo Ren ficou completamente chocado. Ele apontou para a pílula medicinal ao lado dela. E aquele? Ainda olhando indiferentemente para Guo Ren, ela abriu a mão, usando os 5 dedos para enfatizar claramente: 5 droga. Guo Ren ficou atordoado. Ele estava prestes a dizer mais quando uma risada tilintante soou atrás dele. Ele se virou para ver que Tang Wan'er estava rindo dele com Long Shen. Tosse, chefe de facção, como você veio aqui? Guo Ren perguntou com algum constrangimento. Não me chame de chefe. Me chame de líder de facção. Tang Wan'er obviamente não gostou desse título nada sofisticado. Sim, líder de facção Wan'er, disse Guo Ren rapidamente. Guo Ren, há quanto tempo você está aqui? Qual é a sua opinião sobre este lugar? Perguntou Long Shen. Guo Ren disse amargamente: nem fale sobre isso. Eu circulei por aqui por 4 horas. Tudo aqui é muito caro. Com minha ração, só posso comprar algumas pílulas de lixo. Guo Ren já havia recebido suas rações anteriormente. Ele queria gastá-los, mas assim que chegou aqui, ficou estupefato. Ele era praticamente um mendigo que tinha ido a uma ourivesaria. Seus poucos pontos não foram capazes de comprar nada de bom. Mas Guo Ren era extremamente inteligente. Ele primeiro passou por todo o salão, basicamente perguntando o preço de cada pílula medicinal. Ao fazer isso, ele finalmente conheceu alguém que estava com raiva. Dessa forma, ele poderia enfrentá-los e pechinchar com eles. Mas foi exatamente nesse ponto que Long Shen e Tang Wan'er chegaram. Eu esperava comprar uma pílula para firmar tendões aqui. Mas essa pílula requer 650 pontos. Não tenho pontos suficientes, explicou Guo Ren desanimado. Ele havia acabado de avançar para o reino da transformação do tendão e sua aura ainda estava instável. Se ele quisesse estabilizá-lo rapidamente, a pílula de firmeza do tendão era um item obrigatório. A pílula de firmeza do tendão era perfeita para aqueles que haviam acabado de entrar no reino da transformação do tendão. Isso poderia ajudá-los rapidamente a aumentar sua força e consolidar seu reino. Sem a pílula de firmeza de tendão, levaria de 2 a 3 meses para consolidar completamente o reino. Mas com isso, pode-se reduzir drasticamente esse tempo. Levaria apenas 10 a 15 dias para se estabilizar completamente. Isso economizou o precioso tempo de um cultivador e era obrigatório para os recém-chegados. Eu pechinchei com os vendedores por meio-dia, mas eles simplesmente não cederão. Eles não vão torná-lo nem um pouco mais barato para mim. Isso realmente me enfurece, lamentou Guo com raiva. Quando ele disse isso, a moça atrás do balcão de vendas disse tristemente: você está errado. Somos responsáveis apenas pela venda. Não temos autoridade para lhe dar um desconto. Além disso, que tipo de lugar você acha que é este lugar? Um mercado de alimentos. Você quer pechinchar? O fato de nenhum de nós ter te expulsado depois que você desperdiçou tanto do nosso tempo aqui já está dando cara a você. Você, Guo Ren fez uma careta. Desculpe,
Este meu irmão está de mau humor recentemente. Deixe-me tomar o lugar dele para pedir desculpas, sorriu Long Shen. Só então a expressão daquela donzela ficou um pouco melhor. Ela também sorriu levemente, mostrando que não estava realmente com raiva. Long Shen puxou Guo Ren, que ainda bufava com raiva. Tang Wan'er riu. Guo Ren, finalmente entendo por que vocês dois se tornaram irmãos. Vocês dois são definitivamente esquisitos. Você queria pechinchar os preços aqui. Eu só estava fazendo isso para mostrar minha insatisfação, deixando o mosteiro ouvir nossos pensamentos de recém-chegados. As rações mensais são incapazes de comprar uma pílula de firmeza de tendão. Eles não estão apenas brincando intencionalmente conosco por diversão. Guo Ren ainda não conseguia aceitar isso. Todas as regras do mosteiro têm razões por trás delas. Já que vocês são todos membros da minha facção, a facção pensará em algum método. Você não precisa ficar tão preocupado. Agora que todos acabaram de avançar para o reino da transformação do tendão, a pílula de firmeza do tendão é algo que devemos comprar. É também a principal razão pela qual vim para cá. Há 650 uma pílula com 79 pessoas, vamos precisar de 51.350 pontos. Por apenas uma pílula, precisaremos usar metade da ração da facção. Long Shen ficou um tanto sem palavras. Os preços do mosteiro eram realmente implacáveis. Tang Wan'er balançou a cabeça. Não temos 79 pessoas, mas 100. Oh! Como temos 100 pessoas? Perguntou Long Shen. Originalmente havia 100 pessoas, mas agora restavam apenas 79. Cada facção pode ter um total de 100 pessoas. Os espaços vazios podem ser preenchidos com sangue fresco. Se não o fizermos, acabaremos perdendo em números. Daqui a pouco vocês podem vir comigo para encontrar novos talentos, explicou Tang Wan'er. Guo Ren assentiu, mas Long Shen estava perdido em pensamentos. Olhando ao redor, seus olhos de repente brilharam. Existe um lugar para comprar ingredientes medicinais. Guo Ren acenou com a cabeça. Sim, 2/3 deste salão são ocupados por todos os tipos de ingredientes medicinais. O outro terço é ocupado essencialmente por apenas algumas dezenas de tipos de pílulas medicinais. O coração de Long Shen tremeu. Caminhando até a seção de ingredientes medicinais, demos uma volta e descobrimos que havia mais de 10.000 tipos de ingredientes medicinais, encantando-o. Embora ele tenha escaneado rapidamente, ele viu vários dos ingredientes necessários para a pílula Aliot. Wan'er, você confia em mim? Long Shen olhou solenemente para Tang Wan'er. Que bobagem é essa? Claro, eu confio em você. Tang Wan'er ficou um pouco surpreso e confuso. Long Shen sorriu. Então isso é bom. Empreste-me 60.000 pontos e dentro de 3 dias, eu lhe darei 100 pílulas para firmar tendões. Os olhos de Tang Wan'er e Guo Ren se arregalaram em descrença. Guo Ren gaguejou. Chefe, você não está pensando em... Sim. Eu mesmo refinarei a pílula para firmar tendões. Dei uma olhada e vi que os ingredientes não são tão caros. O valor de 100 pílulas de ingredientes é apenas pouco mais de 8.000 pontos. Se eu mesmo os refinar, poderemos economizar muitos pontos, disse Long Shen. Mas,
A pílula de fortalecimento do tendão é uma pílula medicinal de terceiro nível. Exclamou Gouren. O eu atual ainda é incapaz de refinar pílulas medicinais de terceiro nível. Portanto, primeiro preciso comprar alguns outros ingredientes para me ajudar a realizar uma determinada coisa e, em seguida, poderei refinar a pílula de fortalecimento do tendão, disse Long Shen com confiança. Sua atual pílula não era suficiente para ele refinar uma pílula medicinal de terceiro nível. Sem uma chama de pílula poderosa o suficiente, era impossível purificar completamente os ingredientes medicinais e, portanto, era impossível formar a pílula. Mas em seu anel espacial estava o Neidan da Flame Salamander. Enquanto ele absorvesse isso, ele teria uma chama de besta de terceiro nível. Em seguida, adicionando sua poderosa força espiritual e o abundante Ti espiritual em sua estrela Feng Fu, não seria problema para ele refinar as pílulas medicinais de terceiro nível, apesar de ele não avançar para o reino da transformação do tendão. Além disso, Long Shen viu que as pílulas de firmeza de tendão oferecidas aqui eram todas apenas de grau médio, não de alto grau. Essa pílula de firmeza de tendão não era especialmente boa. Levaria pelo menos 15 dias para estabilizar seu reino com tal pílula. Mas o objetivo de Long Shen era pílulas de firmeza de tendões de alto grau. Essa pílula poderia permitir que eles estabilizassem completamente seu reino em apenas 7 a 10 dias. Isso permitiria a todos eles economizar muitos dias. Com a feroz competição no mosteiro, tempo era dinheiro. Cada dia extra que cultivavam era outra porção de força com a qual podiam competir por mais recursos. Portanto, isso não apenas aumentaria muito a velocidade de cultivo de todos, mas também economizaria muitos pontos. Ao salvar esses pontos, Long Shen poderia comprar os ingredientes para o sangue da essência das 10.000 bestas. Então, ele poderia mais tarde sair para caçar bestas mágicas e fazer o sangue da essência das 10.000 bestas, permitindo que ele avançasse rapidamente em sua base de cultivo. Sua luta com o irmão aprendiz Sênior deu a Long Shen uma sensação extrema de perigo. Foi uma sorte eles terem sido interrompidos antes de Uchi lançar seu último ataque. Se Tu Fé não tivesse aparecido, Long Shen teria que convocar sua armadura de batalha Feng Fu para receber aquele golpe. A armadura de batalha Feng Fu foi seu trunfo final. Mas desde o início, Uchi não usou nenhuma habilidade de batalha e apenas usou sua base de cultivo de transformação de tendão para suprimir Long Shen. Long Shen sabia que em uma luta verdadeira, ele não seria páreo para Uchi. Além disso, ele também sentiu o perigo daquele ancião Sun. Embora ele não soubesse por que o ancião Sun atacaria, ele definitivamente não poderia ser descuidado. Ele não podia confiar sua vida ao mosteiro. Se ele queria controlar sua própria vida, ele precisava de uma alta força correspondente. Então ele precisava urgentemente ficar mais forte. Ele não tinha a fórmula das pílulas de firmeza de tendão que eram vendidas aqui, mas nas memórias de sua alma havia uma fórmula ainda melhor que também poderia estabilizar o reino. O efeito seria ainda melhor. Você pode decidir por si mesmo. Eu confio em você. Tangvaner sorriu. Tirando sua medalha, ela pressionou algumas coisas e colocou em cima do distintivo de Long Shen. O número no topo do distintivo de Long Shen saltou imediatamente.
Os 500 originais imediatamente se tornaram 100.500. Isso, Long Shen ficou surpreso. Tangvan herdeu a ele todos os pontos da facção. Desde que escolhi confiar em você, vou confiar em você completamente. A partir de hoje, você pode ser o gerente executivo da facção, Ryu Tangvan'er. Segurando o distintivo, um sentimento caloroso flui dentro dele. Ter a confiança dos outros era realmente uma sensação boa. Ele estava realmente sem palavras. Tosse, chefe, devo sair silenciosamente a esta hora, disse Guo Ren sem jeito. Tangvan'er ficou vermelha e se virou, mas também não disse nada. Long Shen olhou para Guo Ren, você sabe demais. De acordo com a fórmula em suas memórias, Long Shen rapidamente encontrou os ingredientes de que precisava. Nem é preciso dizer que a Casa do Tesouro do Mosteiro continha uma coleção muito grande, pelo menos centenas de vezes maior do que a Guilda dos Alquimistas. Depois que ele comprou tudo o que precisava para as pílulas firmadoras de tendão, bem como o que precisava para absorver o Neidan da salamandra flamejante, mais de 30.000 de seus 100.000 pontos voaram para longe. Assim como Long Shen estava planejando voltar para casa para refinar o Neidan do Flame Salamander, Tangvan'er o puxou de volta.